Você nunca acredita que vai ser a última vez. Quando eles saíram naquela noite, rindo, conversando, cheios de vida, ninguém imaginava que o nome deles se tornaria sinônimo de um dos mistérios mais sombrios e angustiantes da história dos Estados Unidos. E eu estava lá. Eu vi tudo começar. Fazia frio naquela noite de fevereiro de 1978, um frio que cortava os ossos, mesmo para quem estava acostumado. Eu trabalhava numa pequena loja de conveniência, na beira da estrada, perto de Oroville, Califórnia. Naquela noite, 5 garotos entraram, todos conhecidos na cidade: Jack, Bill, Ted, Gary e Jackie. Garotos com dificuldades intelectuais, mas queridos, conhecidos como os meninos de Yuba, sempre juntos, sempre rindo, sempre cuidando uns dos outros. Tinham ido assistir a um jogo de basquete, saíram empolgados, compraram lanches, falavam sobre o jogo que eles próprios disputariam no dia seguinte. Era importante para eles. Era como se aquele jogo fosse o maior evento do ano. Eu lembro do sorriso deles, da alegria simples, e ao mesmo tempo lembro do arrepio que senti, sem explicação, quando eles saíram pela porta. Algo me dizia que alguma coisa estava errada. Horas depois, o carro deles foi encontrado, abandonado, no meio de uma estrada isolada. Uma estrada que não fazia o menor sentido estarem. Um local montanhoso, com neve acumulada, distante mais de 100 quilômetros da rota que deveriam ter seguido para casa. O carro estava destrancado, a chave não estava lá. Mas o tanque, cheio, e nenhum sinal dos meninos. Quando a polícia chegou, não fazia sentido. O carro não estava atolado. Não tinha problema algum. Bastava girar a chave que ele teria saído dali. Então, por quê? Por que eles simplesmente saíram e se embrenharam na floresta, no meio da neve, durante a madrugada? Eu lembro da busca. Lembro do rosto das mães, dos irmãos, dos vizinhos, batendo de porta em porta, vasculhando cada centímetro daquele lugar. E, mesmo com toda aquela movimentação, os dias passaram. Sem sinal, sem pistas, como se tivessem simplesmente evaporado. Foi só meses depois que a primeira descoberta aconteceu. Um homem que estava limpando uma trilha isolada, quase 30 quilômetros do local onde o carro foi encontrado, percebeu um cheiro que não deixa dúvidas. Aquele cheiro de morte. Ao se aproximar de um antigo trailer da Floresta Nacional de Plumas, encontrou o corpo de Ted, e o que os investigadores descobriram foi simplesmente aterrorizante. O corpo estava deitado, enrolado, em lençóis, seus pés completamente gangrenados, o rosto afundado. A barba crescida indicava que ele tinha sobrevivido, sozinho, ali dentro, por pelo menos 3 meses. Ao lado, comida enlatada intocada, a despensa cheia. Mas ele não comeu, não tocou na comida. Só e morreu. Havia também pilhas de roupas, roupas que não eram dele. Um abrigo montado, improvisado, como quem tenta se proteger de algo ou de alguém. Mas quem ou o que, do lado de fora? Mais horrores. Encontraram os corpos de Jack e Bill em pontos diferentes da floresta. Suas roupas, parcialmente retiradas. Sinais de hipotermia, sim, mas também marcas, cortes, arranhões, como se algo ou alguém os tivesse perseguido. E então veio o detalhe mais sinistro. Gary nunca foi encontrado. Nunca. Nenhum sinal, nenhum vestígio, como se tivesse simplesmente desaparecido no ar. O que mais me assombra é o fato de que nenhum deles tinha motivo algum para estar ali. Nenhuma explicação, nenhuma razão. Eles não conheciam aquela estrada. Eles não tinham motivo para subir a montanha. Nenhum. E, mesmo assim, foram. Houve quem dissesse que eles foram perseguidos, que alguém os obrigou a sair do carro, que fugiam de algo terrível. Outros juram que viram luzes no céu naquela noite. Luzes que pairavam, silenciosas, e depois desapareciam. Mas ninguém nunca conseguiu provar nada.
O que me atormenta até hoje são os detalhes pequenos, as coisas que não fazem sentido, como a porta do trailer, que estava arrombada, mesmo com janelas de vidro que poderiam ser quebradas facilmente. Como a comida intacta, como os fósforos e isqueiros espalhados, sem uso, mesmo com lenha seca no local. Era como se eles estivessem fugindo tanto, tão desesperadamente, que simplesmente esqueceram como viver. As famílias nunca mais foram as mesmas, nem a cidade, e, muito menos, eu. Porque às vezes, quando fecho os olhos, consigo ouvir. Ouvir como se fosse naquela noite, o som abafado de passos na neve, correndo, ofegantes, desesperados, e ao fundo, um som que não sei descrever, algo grave, metálico, como se o próprio vento carregasse uma frequência que não pertencia a esse mundo. E de vez em quando, no silêncio da madrugada, e aquele cheiro volta. Aquele cheiro que nunca deveria ter sido sentido, o cheiro da morte. Há quem diga que aquilo foi só um acidente, uma sucessão de erros, de decisões ruins. Eu não consigo acreditar nisso, porque sei que, até hoje, naquela montanha, algo ainda está lá, esperando, observando. E quem se atrever a seguir por aquela estrada, que saiba que é uma rota sem volta. Tem coisas que você só entende quando vive. Até então, são só lendas, histórias contadas para assustar os curiosos. Eu sempre fui cético. Sempre. Nunca acreditei em nada que eu não pudesse ver, tocar, provar. Mas depois daquela viagem, depois daquela maldita trilha nos Montes Urais, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Porque agora eu sei. Tudo começou quando decidi enfrentar o desfiladeiro Dyatlov, um lugar isolado, no meio da Rússia, onde décadas antes, 9 trilheiros experientes foram encontrados mortos de formas que desafiam qualquer lógica. Barracas rasgadas de dentro para fora, corpos mutilados, línguas arrancadas, ossos quebrados com uma força impossível para um ser humano. E nenhuma, absolutamente nenhuma explicação. Era fevereiro, o mesmo mês em que o incidente aconteceu, em 1959. Eu não sei se no fundo era uma espécie de desafio pessoal ou pura burrice. Só sei que precisava ir, precisava ver, precisava entender. Quando cheguei na base, o guia local me olhou estranho. Não com aquele olhar de quem acha você um turista curioso, mas com um olhar pesado, quase como quem quer dizer, ainda dá tempo de você ir embora. E eu deveria ter ido. A trilha começou no terceiro dia. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Mas não aquele silêncio natural de uma floresta coberta de neve. Era um silêncio sufocante, pesado, como se o som simplesmente não existisse ali. O vento cortava meu rosto como navalha. E de tempos em tempos, ele trazia algo. Sons que não deveriam estar ali. Sussurros, palavras arranhadas, quase impossíveis de entender. Às vezes, pareciam vozes. Às vezes, risadas. Outras vezes, algo que soava como gritos abafados. No sexto dia, chegamos exatamente no ponto onde o grupo original montou acampamento. O guia queria seguir adiante, mas eu insisti. Queria passar a noite ali, no mesmo lugar onde tudo aconteceu. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som seco. Como se alguém... Não. Como se vários alguém estivessem andando sobre a neve. Mas não havia ninguém ali além de nós. Olhei em volta. A barraca estava fechada. Tudo parecia normal. Mas o som estava ali. Passos. Ao redor. Circulando. Lentamente. Como predadores rodeando uma presa. E então,
algo que me paralisou. O zíper da barraca começou a se mexer. Primeiro devagar, depois com mais força, mas não se abriu. Só tremia, como se alguém estivesse segurando do lado de fora, tentando decidir se entrava ou não. O guia, que dormia ao meu lado, se sentou de súbito. O olhar dele, eu nunca vou esquecer. Ele estava pálido, os olhos arregalados, como se visse algo atrás de mim. E ele só conseguiu dizer uma frase, tremendo, quase sem voz. Não olha, não olha para trás. Meu corpo inteiro congelou, literalmente. Eu não sabia se era o frio ou o medo que me paralisava. O som dos passos ficou mais rápido, mais pesado, como se dezenas de coisas corressem em círculos. E então, silêncio. Mas não durou. O chão começou a vibrar. Pequenas ondas, como se algo muito, muito grande estivesse se aproximando. A barraca inteira tremia. E, de repente, uma luz. Uma luz tão forte, tão intensa, que vazava pelas frestas da lona como se fosse dia. Azul. Depois, branca. Depois, vermelha. O guia só conseguiu gritar: "Sai! Agora!" Rasgamos a barraca por dentro, literalmente. Eu não sei de onde tirei força para fazer isso, mas só sei que precisava sair. E quando saímos, o mundo não parecia mais o mesmo. No céu, 3 esferas, pairando, imóveis, nenhum som, nenhuma explicação. Elas tremiam, piscavam, mudavam de cor, e de repente, uma delas disparou para cima numa velocidade impossível. Desapareceu. Mas o pior não era isso. O pior era o que estava no chão. Pegadas, centenas. Mas não eram pegadas humanas. Eram diferentes. Formatos que não consegui identificar. Alongadas, finas. Algumas tão grandes quanto o meu corpo inteiro. E elas simplesmente começavam no meio da neve e terminavam no nada. Corríamos sem direção. E enquanto corríamos, ouvíamos vozes, mas não como vozes humanas. Eram ecos, graves, distorcidos, como se estivessem sendo reproduzidos debaixo da terra ou do próprio gelo. Chegamos até uma formação de pedras. Ali, paramos. E foi quando olhei para o horizonte. No topo de uma colina, tinha algo, uma sombra, alta, muito alta, quase do tamanho de um poste de luz. Mas não parecia sólida. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma. Ela não se movia, só estava ali. O guia caiu de joelhos. Começou a rezar, em russo, desesperado. E de repente, aquela coisa desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. O resto da noite foi um borrão. Lembro de corrermos, lembro de tropeçar, de ver luzes no céu, de ouvir gritos, de ouvir meu próprio nome sendo sussurrado. Sim, aquilo sabia meu nome. Quando o sol começou a nascer, parecia que tudo tinha simplesmente parado. O céu estava limpo. O vento tinha sumido. Tudo quieto. Voltamos para o acampamento. Ou melhor, para o que restou dele. As barracas estavam rasgadas, de dentro para fora, exatamente como no caso de 1959. Equipamentos quebrados, pegadas, que simplesmente terminavam no nada. O guia se recusou a falar durante todo o caminho de volta. Só olhava para frente, pálido, tremendo, segurando um crucifixo apertado na mão, como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha inteiro. Quando chegamos na base, ele me olhou e disse a única coisa que conseguiu articular: "O que vive lá não é para ser visto." Voltei para casa tentando fingir que aquilo não aconteceu. Mas desde aquele dia,
coisas mudaram. O relógio da minha casa para exatamente às 3h33 todas as noites. Luzes piscam. Sons surgem do nada. E às vezes, quando acordo no meio da madrugada, sinto aquele cheiro. Aquele cheiro que só quem esteve lá entende. E às vezes, quando estou sozinho, ouço a mesma voz. Aquela voz grave, distorcida, e ela sussurra bem no meu ouvido. Volta. E é nesse momento que eu percebo que nunca voltei sozinho daquele lugar. Sabe quando você sente, no fundo da sua alma, que algo simplesmente não está certo? Aquela sensação que começa no estômago, sobe pelo peito, aperta a garganta e grita dentro da sua cabeça, mesmo que ninguém mais pareça ouvir? Eu senti isso no exato segundo em que coloquei os pés na recepção daquele hotel maldito. E, mesmo assim, eu fiquei. Eu não tinha muito dinheiro. Era só mais um mochileiro tentando sobreviver em Los Angeles. E o preço daquele lugar, somado à sua localização, parecia perfeito demais para ignorar. Mas a primeira coisa que percebi foi o cheiro. Não era cheiro de sujeira, de mofo, de lugar velho. Era algo diferente. Um cheiro frio, úmido, pesado. Um cheiro que grudava na pele, como se impregnasse na alma. O nome dele? Cecil Hotel. Na época, eu nem fazia ideia da sua história. Não sabia que aquele prédio era um ímã para desespero, dor e morte. Mas, olhando para trás, é quase como se o próprio lugar soubesse quem eu era. E soubesse que eu estava chegando. Desde a primeira noite, o desconforto era constante. O quarto era simples, mas havia algo errado no silêncio. Não, era um silêncio comum, desses de qualquer prédio velho. Era um silêncio pesado, como se as paredes estivessem segurando algo, como se existisse algo respirando junto comigo ali dentro, mesmo que eu não conseguisse ver. No terceiro dia, as coisas começaram a escalar de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Desci para pegar um café na recepção e percebi um burburinho. Funcionários cochichando, olhares cruzados, algo tinha acontecido. Uma garota estava desaparecida, jovem, turista, canadense, e ninguém sabia onde ela tinha ido parar. Voltei para o meu quarto incomodado, tentando não pensar muito no assunto. Mas, à noite, não consegui dormir. Meu corpo parecia vibrar com uma tensão que não fazia sentido. Eu ouvia sons, batidas, toques, como se alguém arranhasse as paredes, bem perto da minha cama, e de vez em quando, sons que pareciam passos, no corredor. Lentamente, eles paravam bem na frente da minha porta, e ficavam ali, só parados, esperando. E foi nessa madrugada que eu decidi que precisava sair um pouco, esticar as pernas, desanuviar a cabeça e, claro, dei de cara com o elevador. O elevador do Cecil é velho, daqueles que fazem um rangido metálico sempre, que abrem. Mas naquela noite, parecia pior. Entrei. Apertei o botão do meu andar. Nada. O elevador não se movia. Apertei de novo. Apertei todos os botões, tentando fazer qualquer coisa funcionar. Mas ele não fechava. De repente, ouvi um passo, do lado de fora. Mas quando olhei, o corredor estava vazio. Vazio, mas não silencioso. Porque tinha alguma coisa ali. Algo que eu não conseguia ver, mas sentia. Foi nesse momento que lembrei do vídeo. O vídeo que eu tinha visto mais cedo, quando começaram a circular as imagens de segurança. As últimas imagens da garota desaparecida. Ela, naquele mesmo elevador. Fazendo exatamente o que eu estava fazendo. Apertando todos os botões. Saindo. Escondendo-se. Olhando, desesperada, para o corredor. Como se fugisse de algo que não aparecia. Nas câmeras, meus braços gelaram. A boca secou. O mesmo cenário.
O mesmo elevador. A mesma sequência de botões pressionados. Era como se eu tivesse sido sugado para dentro daquela gravação maldita. Saí do elevador quase tropeçando, ofegante. E então ouvi um clique, uma porta destrancando. Olhei para o fundo do corredor e vi uma porta entreaberta. Uma porta que dava acesso às escadas. Senti meu corpo inteiro paralisar, porque, de dentro daquela porta, vinha um som. Não era música, não era voz, era algo grave. Um som tão profundo que parecia mais uma vibração dentro do meu próprio peito, como se o prédio inteiro respirasse. Contra qualquer instinto de autopreservação, me aproximei. E quando coloquei a mão na maçaneta, algo frio, como gelo, percorreu meu braço. Era como se o metal estivesse vivo. E quando empurrei, a escuridão lá dentro parecia mais densa do que qualquer ausência de luz que já tinha visto. Não, era só escuro. Era vazio. Dei 2 passos para dentro. E foi então que a escada rangeu. Não por causa de mim, mas por algo. Vindo de cima. Levantei o olhar e vi, por uma fração de segundo, uma sombra. Alta, longa, desumana. Algo que não se movia como um ser humano. Algo que simplesmente estava ali, me olhando, sem rosto, sem forma definida. Apenas um contorno. Como se o escuro tivesse tomado forma. O cheiro ficou insuportável. Um cheiro ácido, podre. Uma mistura de ferrugem, carne molhada e algo morto. Corri. Desci as escadas tropeçando nos próprios pés, tentando não olhar para trás. Porque no fundo, eu sabia. Se eu olhasse, ia ver. E se visse, aquilo ia me seguir pro resto da vida. Tranquei a porta do quarto. Empurrei a cômoda. Empilhei tudo o que pude contra ela. E mesmo assim, os passos vieram. Do corredor. Da parede. Do teto. Como se o prédio inteiro estivesse vivo. Observando. Esperando. Na manhã seguinte, a notícia explodiu. Encontraram a garota. No tanque de água do telhado. Um local com acesso restrito. Trancado. Com portas pesadas, alarme, trancas. Mas ela estava lá dentro, nua, flutuando na água. E o pior? Durante dias, todo mundo bebeu daquela água. Tomou banho com aquela água. Incluindo eu. O hotel tentou abafar, mas os detalhes vazaram. Não havia sinais de trauma. Não havia sinais de drogas. Nenhuma explicação plausível de como ela subiu até lá. As imagens do elevador foram divulgadas para o mundo, e assistindo de novo, percebi algo que nunca tinha notado antes. No exato momento em que ela faz aqueles gestos estranhos, como se falasse com alguém, a luz do corredor pisca e, por um frame, só um frame, aparece um vulto, uma sombra, algo parado, no canto, entre a porta do elevador e a parede. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Voltei para casa, tentando fingir que aquilo não tinha acontecido. Mas toda vez que fico sozinho, ouço o mesmo clique da maçaneta, o mesmo som grave vibrando dentro do meu peito. E às vezes, o reflexo no espelho não me acompanha. Naquela madrugada, no Cecil Hotel, eu aprendi que existem lugares que não são só prédios, são portais, buracos, feridas abertas no tecido da realidade, lugares onde o mundo dos vivos e dos mortos se toca. E, quando você pisa lá, quando você abre uma porta que deveria ficar fechada, ela nunca mais se fecha completamente. Nunca mais voltei a Los Angeles. Nunca mais entrei num elevador sem olhar para o corredor, sem apertar todos os botões, só para ver se as portas realmente fecham. E, principalmente, nunca mais
Em nenhuma circunstância, abri uma porta que estivesse entreaberta. Porque, às vezes, o que está esperando do outro lado não quer que você só olhe. Quer que você entre e, uma vez que você entra, você nunca mais sai. Eu nunca contei isso para ninguém, porque eu sei que, a partir do momento em que você fala essas coisas em voz alta, elas se tornam reais. Elas passam a existir fora da sua cabeça. E Deus sabe, eu preferia que isso nunca tivesse existido. Isso aconteceu em 2014, quando eu viajava pela Europa, tentando me encontrar, sabe? Aquela fase da vida em que você acha que mochilar pelo mundo vai te curar de tudo. Eu estava na Romênia e alguém me falou sobre a Floresta Oia Baciu. Me disseram que era o lugar mais assombrado do mundo, que gente desaparecia lá, que as pessoas saíam diferentes. Claro que eu ri. Sempre fui cético. Sempre achei que essas coisas eram só histórias para turista. Até que eu pisei lá, a floresta. Fica nos arredores de Cluj-Napoca. A princípio, parece só uma floresta comum, mas conforme você anda, percebe que tem algo errado. As árvores não são normais. Elas crescem tortas, em espiral, como se alguma força invisível estivesse entortando tudo ali dentro. Fui sozinho. Idiota. Levei só uma lanterna, um mapa velho e meu celular. Entrei por uma trilha que, segundo os locais, levava até um ponto chamado Clareira do Nada. Um círculo perfeito, no meio da floresta, onde nada cresce. Nem grama, nem musgo. Nada. É só terra morta. Dizem que quem pisa ali nunca mais volta igual. Demorei uns 40 minutos até chegar lá. E assim que botei os pés naquele círculo, eu soube que tinha feito a pior escolha da minha vida. O silêncio era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Só meu próprio coração, que começou a acelerar de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era como se o ar ficasse pesado, como se alguma coisa me olhasse. De repente, meu celular apitou. Uma notificação. Olhei. Zero sinal. Zero internet. Mas uma mensagem chegou. Sem número. Sem nome. Só uma palavra, em romeno. Fugi, que significa corre. Congelado, olhei em volta. E então ouvi. Passos. Vindo de dentro da mata. Não era bicho. Eram passos pesados. Humanos. Ou algo imitando passos humanos. Apontei a lanterna. E ali, entre as árvores tortas, estava uma figura, alta, magra demais. Os braços longos, completamente desproporcionais. A pele parecia cinza, sem rosto, sem traços. Só uma cabeça oval, lisa, como se fosse cera derretida. E aquilo estava parado, me olhando, sem olhos. Mas eu sabia, eu sentia. Comecei a andar para trás, mas a coisa dava um passo para frente. E então, quando virei para correr, ela já estava lá, na minha frente. Não me perguntem como se o espaço ali não funcionasse como no resto do mundo. Como se ela simplesmente se movesse através do próprio ar. O cheiro era insuportável. Enxofre, carne queimada e podridão. E o som? Um zumbido. Alto. Dentro da minha cabeça. Como se meu próprio cérebro quisesse desligar. Corri. Corri como nunca na vida. Mas a floresta parecia mudar. A trilha sumiu. As árvores se fechavam. E a cada curva eu via aquela coisa. Sempre ali. Sempre me olhando, até que cheguei numa parte da floresta que parecia rasgada. Como se o espaço tivesse se rompido. Um rasgo no ar. Juro por Deus. Uma fenda. Um corte tremendo, pulsando, e dentro dela só escuridão. E então a voz, mas não vinda da criatura,
Veio de todo lugar. De cima, de baixo, de dentro da minha própria cabeça. Uma voz rouca, antiga, que dizia em inglês arrastado: "Você entrou. Agora você pertence." Não me lembro de mais nada. Apaguei. Acordei horas depois, jogado fora da floresta, na beira da estrada. Meus braços arranhados, minha roupa rasgada. Meu relógio, parado às 3h33 da manhã. Meu celular, morto. A última foto que tirei, tentando registrar a clareira, era só um borrão branco. E ao fundo, uma silhueta. Alta, longa, impossivelmente real. Voltei para a cidade tremendo, sem saber onde estava. Perdi 2 dias. 2 dias completos dos quais não tenho nenhuma memória. Só acordei no hostel, com pessoas perguntando onde eu tinha estado. E desde então, nunca mais fui o mesmo. Pesadelos constantes, a mesma fenda, a mesma voz, a mesma presença no canto dos olhos, sempre que estou sozinho. E às vezes, quando passo perto de espelhos, juro, vejo, refletido, entre as minhas costas e a parede, aquela silhueta, imóvel, esperando. E eu sei que ela ainda está comigo, porque ninguém entra na floresta Oiabaciu e sai inteiro. Eu nunca mais dormi direito depois daquela noite, porque quando você encara o vazio, não é só a escuridão que te olha de volta. Tem algo além, algo que não pertence a esse mundo, e eu sei disso porque eu vivi. O nome dele era Brandon. Brandon Swanson, um amigo de infância. Crescemos juntos, naquela cidadezinha esquecida em Minnesota. Gente simples, cidade pequena. Todo mundo se conhece. Em maio de 2008, ele tinha 20 anos, fazia faculdade, tinha planos, sonhos, como qualquer garoto da nossa idade. Naquela noite, ele foi a uma confraternização de fim de semestre com alguns colegas. Não era de beber muito, era responsável. Quando acabou a festa, pouco antes da meia-noite, Brandon entrou no carro para voltar para a casa dos pais. Só que ele nunca chegou. Eu não estava lá, mas sei exatamente o que aconteceu porque ouvi as gravações. Porque estive com os pais dele, no momento em que tudo desmoronou. Porque participei das buscas. E até hoje, aquela estrada, aquele campo, aquele lugar, me persegue. Era por volta de 1h15 da manhã, quando o carro dele saiu da estrada de terra e caiu em uma valeta. Ele não se feriu. Pegou o celular e ligou para os pais, pedindo ajuda. Estava calmo. Descreveu exatamente onde estava. Disse que via luzes de uma cidade próxima e que ia caminhar em direção a elas enquanto os pais tentavam encontrá-lo. Eles foram imediatamente dirigindo até o ponto onde Brandon dizia estar. Mas não havia carro. Não havia sinal dele. Só aquela estrada de terra, no meio do nada. E aí começou. A ligação durou 47 minutos. Eu ouvi. Eu estava na casa deles. E escutar aquela ligação foi como ouvir alguém se apagando do mundo em tempo real. Brandon falava o tempo todo. Descrevia o que via. Campos, cercas, um barulho estranho no mato, como se algo estivesse se movendo, acompanhando ele. A respiração dele começava a mudar. Ficava mais ofegante. E então ele começou a dizer que via sombras se movendo. Mas não era gente. Ele dizia que parecia como se as próprias árvores mudassem de lugar quando ele olhava para outro lado. O pai tentava acalmá-lo, pedindo para ele ficar parado. Mas Brandon insistia. As luzes estão logo ali. Eu juro que estou quase. Só que não havia luz nenhuma. Não havia cidade nenhuma naquele ponto do mapa. Aquele lugar era vazio. Apenas campo aberto. Nenhuma estrada. Nenhuma casa. E aí, do nada, no meio da ligação, ele parou.
A voz ficou tensa. A respiração travou. E tudo que ele disse, com uma voz que eu nunca mais vou esquecer, foi: "Oh, não, não, não", seguido do som de algo. Um som seco, como se alguém caísse. E então, silêncio absoluto. A linha ficou aberta. Por minutos. Até cair. Nunca mais ouviram Brandon. Nunca mais. No dia seguinte, encontraram o carro. Mas não onde ele disse estar. Estava a mais de 40 quilômetros do local onde Brandon acreditava estar. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nem no campo, nem nos bosques, nenhum sinal de luta, nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal. Nada. Absolutamente nada. E eu vi. Eu participei das buscas. Andamos por campos que pareciam se esticar mais do que o horizonte deveria permitir. Havia uma sensação ali, algo que eu não consigo descrever, como se o ar estivesse pesado, como se estivéssemos sendo observados, mas não por pessoas, por algo mais velho, mais antigo, algo que não deveria estar ali. Os cães farejadores seguiram um cheiro por uns 500 metros, e então o cheiro simplesmente parou, sumiu no meio do nada, como se Brandon tivesse sido arrancado da própria realidade. As investigações não encontraram absolutamente nada, nenhum sinal de crime, nenhuma explicação lógica. E o que me arrepia até hoje é que, nos mapas, não há cidade. Não há luzes, não há nada no local onde Brandon jurava, com toda certeza, que via uma cidade. Como se ele estivesse vendo algo que não pertencia a esse mundo. Os anos passaram, mas os pais dele nunca pararam de procurar. Eu também não. E tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, mas vou contar agora. 3 anos depois, eu estava naquele mesmo campo. Não sei por quê. Algo me puxava de volta lá. Era noite, e no meio do nada, no mesmo lugar onde o cheiro desapareceu, eu vi luzes. Luzes pequenas, fracas, no horizonte, como se fosse uma cidade. Só que não existe cidade ali. Nunca existiu. E enquanto eu olhava, paralisado, jurando que estava ficando louco, meu celular vibrou. Uma chamada, sem número. Quando atendi, não havia voz, apenas respiração, ofegante, exatamente igual àquela gravação que eu nunca consegui esquecer. Desde então, eu não sei mais o que é dormir em paz, porque eu sei que aquele lugar não é só um pedaço de terra, é um vazio que olha de volta. E eu sinto, eu sei, que um dia ele vai olhar para mim de novo.